Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por esta manhã estar em tua casa. Pelo privilégio que temos, ó Deus, como povo teu, de estudar, de ler, de aprender da tua palavra. Te agradecemos pelas famílias que aqui estão, te pedimos pelos aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã e te rogamos que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Fica conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Dando continuidade aí ao trimestre do livro de Mateus, né? Hoje é a lição de número 8. O tema é exortação sobre os fins dos tempos. Texto bíblico em Mateus capítulo 16 e 17. Antes da gente entrar no assunto da lição, eu dividi em 3 tópicos. A gente vai ficar só no capítulo 16 de Mateus. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Na verdade, um conselho ao pedir aos irmãos. Qual é o melhor mês do ano aqui em Goiás para você tirar o telhado da casa para fazer uma reforma? Um mês que não esteja chovendo. Setembro. Irmã Andréia, qual é o melhor mês? Eu pensei que era agosto, né? E eu atrevi a tirar o telhado em agosto, choveu. Choveu em agosto? É normal chover em agosto? É assim. Geralmente chove, na hora de agosto, às vezes chove, nem sempre. A nossa previsão humana falha, não é? Nós queremos também, como humano, dominar, de certa forma, o tempo, ou entender sobre o tempo. E aí, muitas vezes nós somos provados o contrário. Igual o exemplo da irmã André, tirou o telhado no mês de agosto, a chuva veio e estou aqui. Eu estou para fazer uma reforma no telhado lá de casa, né? E aí eu estou vendo o mês, que você tira e chove, dá problema, né? Mas a gente tem essa tendência. Ontem eu conversava com uma pessoa e falava para ela que tinha uma previsão de chuva para o sudoeste goiano ontem. Jataí, Rio Verde, e parece que choveu mesmo, porque respingou até aqui na gente, né? Cerca de 5 mil. Ela ficou espantada. Eu falei, tem uma previsão mesmo. Então, a gente costuma olhar para o tempo, para as nuvens, para o período do ano e assim interpretar que vai chover ou não. É isso mesmo? É uma característica do ser humano querer também dominar, né, essa parte da chuva. Isso não cabe a nós, né? Imaginar que agosto, vou tirar em agosto porque não vai chover de forma alguma. A lição trata um pouco disso também, né? Essa introdução, dando sequência aí à lição, aos outros professores, né, o assunto que os outros professores trouxeram. E já que eu queria elogiar os últimos professores que passaram aqui desse trimestre. Foram muitas boas lições sobre esse assunto de Mateus. É um assunto um tanto comum, os evangelhos, que traz ensinamentos que muitas vezes passa despercebido por nós. E o que é bom da escola bíblica dominical? É a experiência dos irmãos. É ouvir os irmãos. É a melhor parte de vir aqui na frente. Né? Eu até falei para a irmã André que eu não queria mais da lição. Ela falou, não, você tem que ir porque você é professor. Eu disse, não, mas eu não sou professor. Eu me sinto o pior dos alunos vir aqui na frente. Né? Mas deixar esse agradecimento, não só pelo dia do pedagogo que passamos, e aqui a gente sabe que tem muitos irmãos que são professores, e tenho certeza que são excelentes professores na sua área. Mas se tratando da palavra de Deus, é um pouco diferente. E é preciso, às vezes, até interpretar o texto com coragem, para falar, às vezes, o que tem nas entrelinhas, assim, de forma clara, né? E isso é uma dificuldade no ensino, se tratando principalmente do ensino bíblico, né? Tem essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em preparar a lição. Pode parecer que não, né, Zuza? Vim aqui, você fala, não, tem facilidade. Não é bem assim. Me toma um bom tempo estudar a lição. Mas vamos lá para o texto, para a introdução. Um dos propósitos do Evangelho de Mateus foi de testificar que Jesus
era o Messias da promessa do Antigo Testamento. Esse é um dos propósitos do Evangelho de Mateus. E que essa missão messiânica consistia em trazer o reino de Deus até os homens, trazer salvação. Então, Mateus ele começa aí mostrando a genealogia, o nascimento, vai mostrando o ministério de Cristo, né? Passa pela sua ressurreição, né? Sua morte e ressurreição, e vai mostrando aí tudo que se cumpriu ali sobre o Messias, sobre essa vinda do Messias. Então, é um dos maiores evangelhos e eu acho que um dos mais completos nessa questão de mostrar quem era o Cristo, no Evangelho de Mateus. Então, Jesus continua, né, com esses seus conselhos, essa narrativa de exortação, que é o tema do trimestre, né, a gente olhar para o livro, para o Evangelho de Mateus, mas com a visão um pouco às vezes do autor, né? Às vezes a gente se prende na visão que o autor passa. Eu sempre comento com a Zete, com a irmã Mônica, que quando a gente pega a revista do trimestre, eu costumo ler ela toda, ler a introdução, para tentar entender qual é a ideia do autor. Mas nem sempre eu me pauto pela ideia do autor. A maioria das vezes eu vejo algum outro ponto e resolvo trazer específico mais sobre aquele determinado ponto. Isso acontece também nos evangelhos, acontece no Evangelho de Mateus. A lição de hoje são 2 capítulos, é muita coisa, eu nem vou falar do capítulo 16 todo, então a gente realmente tem que escolher o que vai falar. Os líderes religiosos, é o primeiro tópico que a gente tem. Os líderes religiosos provocam Jesus, né? A gente vai ver aí em Mateus capítulo 16, Mateus 16, de 1 a 4, diz assim: Aproximou-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis que haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, e deixando-os retirou. Quem eram os líderes religiosos que falavam com Jesus? Os irmãos lembram? Alguns anos atrás a gente estudou na escola bíblica dominical os partidos políticos e religiosos. Eram cerca de 7 a 8, porque alguns autores incluem fariseus e saduceus no mesmo grupo. Foi uma boa experiência ver separadamente cada um desses líderes, desses partidos que tinham influência aqui na época de Jesus. A gente vai ficar com os fariseus e saduceus hoje nessa nossa lição aqui. Então eram os fariseus e saduceus, né? Quem eram esses grupos? Esses grupos também faziam parte do Sinédrio. Os irmãos lembram como era o Sinédrio? Eu vou pedir para a irmã Andréa ler Mateus 23, 6, para a gente lembrar o que era o Sinédrio. Atos 23, 6. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Certo. Então, só para relembrar, o Sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal, ou tribunal dos antigos judeus, né? Uma espécie de tribunal mesmo. O que o Sinédrio fazia? Então, o Sinédrio julgava crimes, questões religiosas, outros assuntos eram trazidos também ao Sinédrio. A gente vê os apóstolos passando pelo Sinédrio, né? Passando por esse julgamento do Sinédrio. E dentro desses grupos, os partidos políticos e religiosos, quem eram os fariseus? Eles seguiam determinadas linhas específicas entre eles. Então, quando a gente divide e põe todos esses partidos políticos e religiosos, a gente vê particularidades de cada um deles, né? As dos fariseus em si eram um dos principais grupos religiosos dos judeus, talvez o maior.
eles eram representantes das mais rigorosas, vamos dizer assim, espiritualidade judaica, e com a insistência muito grande na observância estrita da lei de Moisés, a lei mosaica, né? Era bem o que os fariseus faziam. Mas algum desses fariseus, apesar da gente, o primeiro tópico aqui falar desse afronto, né, os líderes religiosos confrontam Jesus, e aí um desses fariseus a gente vê aqui em Lucas capítulo 7, 36, que ele trata Jesus com cordialidade, né? O que também a gente pode exemplificar isso com João 3,1, no exemplo de Nicodemos, né, que procura Jesus e trata Jesus de uma forma cordial. O porquê disso, né? Mesmo esses sendo fariseus. O que Jesus reprovava nesse grupo específico? O seu zelo exagerado. Era isso que Jesus reprovava, né? O zelo exagerado. O ritual, esse afã, né, de satisfazer os mais insignificantes aspectos da lei. Se a lei já era grande e difícil, o judeu tornou muitos pontos da lei assim difícil de ser cumprida, porque redimentou a lei com um monte de ritos, né? Coisas que não tinham na lei e foram acrescentando. Nessa questão da letra da lei, né? Então eles eram muito específicos nisso aí. Os saduceus em si era um pequeno grupo, era um grupo bem menor, mas um poderoso grupo religioso dos judeus. Faziam parte desses partidos, ou desse grupo, né, dos saduceus, os sacerdotes e as pessoas ricas e influentes de Jerusalém. Vamos dizer que era a aristocracia de Israel, fazia parte meio que desse grupo. Era um grupo menor, mas englobava aí sacerdotes e pessoas influentes de Jerusalém no grupo dos saduceus. Quem tiver com Atos 5:17 pode ler. Acho que a irmã Edízia. Não? Fabiana? Atos 5:17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se em pé. Certo. Pode ler, irmã Edízia. É Atos 4, 1 e 2. Quando Pedro e João falavam pouco, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, em Atos dá para ver bem qual era a ação do grupo dos saduceus, né? Faziam parte dos sacerdotes, né, com essa questão da influência. O outro texto que a Fabiana deu também fica claro. Então, eles representavam, de certo modo, essa elite de Israel, né? Baseavam seus ensinamentos nos 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento. E esses dois grupos, eles se unem aqui em Mateus capítulo 16 contra Jesus. Eles eram meio que rivais, não se davam muito bem. Os fariseus e saduceus não conviviam bem, mas em alguns determinados pontos eles se unem contra Jesus. Um exemplo disso é Mateus 16, esse texto que a gente leu. Eles se unem contra Jesus. O que é que os saduceus acreditavam? Eles não acreditavam na ressurreição, no juízo final e nem na existência de anjos e espíritos. Mas aí você fala, irmão Márcio, mas não tinha sacerdotes nesse grupo? É isso mesmo, tinha sacerdote. Mas o que eles criam é mais ou menos isso aqui, né? Seria bom depois a gente estudar separado, aí daria para a gente entrar e explicar assim, com mais clareza, cada um em específico acreditava, como a gente fez na lição. Teve um trimestre, acho que uns 3 anos atrás, que a gente estudou separadamente esses partidos e esses grupos religiosos, né? Os saduceus não se davam bem com os fariseus, né? Mas aí a gente viu que ele se juntou aí em 16 contra Jesus. O que é preciso cuidado? Para a gente olhar para o texto e colocar em prática na nossa vida e olhar os nossos dias. Os nossos líderes religiosos hoje, será que eles afrontam Jesus? Será que eles se unem
contra Jesus, ou isso não acontece? É preciso cuidado em nossos dias, o Evangelho está sendo turbinado, né, de estranhas doutrinas e falsos ensinamentos. Está cheio, né? Está cheio. E tem muito líder, né, se diz líder, que foge muito da palavra de Deus, que ensina coisas do seu entendimento, né? Esquecem a Bíblia, esquecem as referências bíblicas para ensinar as suas convicções próprias sobre o que ele acha sobre Jesus, sobre o que ele acha que deve ser feito. E o cristão deve ter cuidado com isso, em observar o que está escrito. O que está escrito. Se você tiver bons líderes, graças a Deus por isso, ore por eles. Se tivermos líderes comprometidos com a palavra, que só ensinam o que está nesse livro, glória a Deus por isso. Devemos se lembrar dos nossos bons líderes e orar por eles. Que Deus os sustente, que Deus faça com que eles permaneçam firmes nesse ensinamento, de ensinar o que está contido no livro, né, da lei, na Bíblia. O segundo tópico é o fermento ou o pão, fermento no pão ou fermento na alma. É o segundo tópico da lição. Eu vou correr mais um pouquinho que eu vou demorar no último tópico. O fermento é algo interessante, né? O fermento que eles utilizavam aqui não é o nosso fermento hoje. O fermento que eles utilizavam aqui basicamente era uma mistura de água e farinha de trigo que era colocado fora da casa para que dali se formasse uma fermentação que pudesse aumentar a massa que ele preparava dentro de casa. Porque se você pegar farinha de trigo, água e azeite, que era a massa aí basicamente do pão dos judeus, gente, fica um negócio duro que vocês não imaginam quando vai para o forno. Farinha de trigo, água e azeite, né? O fermento dava uma melhorada nessa massa, vamos dizer, fazia a massa crescer. Não foi os judeus praticamente que criaram o fermento. Essa questão do fermento é bem mais antiga, acho que começa com os egípcios, quando a gente estuda a história dos pães, né? Ela é muito antiga, só que eles já utilizavam. A gente presta atenção na festa dos pães asmos, por exemplo, né? Onde ali o judeu teria que retirar, não utilizar fermento nenhum durante 7 dias, retirar de casa todo o fermento. Jesus ensinou por parábolas, muito por parábolas, né? E aqui ele fala mais uma parábola, assim, dizendo, faz mais uma comparação aqui com a questão do fermento. Então o fermento é totalmente diferente do que a gente utiliza hoje, né? O pão também. Até a questão do pão mesmo, muitas pessoas não sabem, mas o nosso pãozinho francês lá é uma mistura pronta. Chama-se mix para pão francês. Uma mistura pronta de pão que vem basicamente sem precisar fazer mais nada, só pôr água, deixar crescer por um determinado tempo e assar, né? Então a questão do pão evoluiu muito ao passar do tempo, né? O pão que se utilizava na época de Jesus era um pão totalmente diferente do que a gente conhece hoje, certo? Então, fermento no pão ou fermento na alma? Vamos tentar qual é a comparação que Jesus vai fazer aqui com esse grupo, né? Então vamos lá para o texto 16, Mateus 16, de 5 a 12. Eu vou ler na minha versão. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tornastes? Nem 12 pães para os 4.000 homens, de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que acautelasse do fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e saduceus. A comparação que Jesus Cristo estava fazendo era essa. Era desse exagero, desse rigor dos saduceus e fariseus. Não era a questão em si de usar fermento no pão,
era mais uma metáfora, né? Assim que Jesus estava fazendo com eles. Mas a ideia do judeu na questão do fermento vai um pouco mais além também. Ele sempre se referia a fermento como algo mal, né? Como algo que fosse mal. Então Jesus exorta a terem cuidado com os falsos ensinamentos dos fariseus e não com o fermento. Coitado do fermento, né? Não tinha nada a ver. O problema mesmo eram os fariseus e saduceus ali, nessa questão do fermento. O que tinha contaminado as convicções religiosas de Israel com falsas doutrinas, né? É isso que eles rudimentaram toda a lei. Era disso que Jesus estava falando. Tem um comentário do pastor Russell Shedd muito interessante sobre isso aqui. Ele diz que, basicamente isso, que quando Jesus se refere ao fermento dos fariseus e saduceus, ele falava da hipocrisia, perversidade crescente entre esses grupos. Então é basicamente isso a questão do fermento que ele vinha falando. Vamos para a terceira parte aqui do texto, as declarações de Pedro e o preço da cruz. Esse é o último tópico da lição, a gente vai demorar um pouquinho mais nele. Eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanhem. Mateus 16, de 13 a 20. Diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissera ser ele o Cristo. Certo? Os irmãos querem comentar alguma parte dos outros tópicos para trás? Estão todos calmos, quietos? Está frio hoje? Então está todo mundo quieto assim, né? Então vamos lá, vamos para o texto lá de Mateus 16, de 13 a 20. Os grupos religiosos, Jardel, eles apertavam Jesus, né? Eles queriam pegar ele em alguma contradição, em algum ponto da lei, né? E esses saduceus e fariseus queriam um relato miraculoso, vamos dizer assim, de um milagre, para entender que aquele que falava para eles era o Cristo. Porque até hoje, para muitos deles, Cristo não veio, ainda vai vir. E Jesus fala do sinal de Jonas. O que foi que Jonas passou? Passou 3 dias no ventre de um peixe. Humanamente nós morreríamos, né? Mas Deus o sustentou ali. E 3 dias depois ele ressuscitou, vamos dizer assim. Ele saiu dentro do ventre do peixe. Era esse o sinal. Ele disse que sinal nenhum será dado, senão esse de Jonas, né? Vou morrer e vou ressuscitar. Então ele estava, com outras palavras, demonstrando já para os judeus que ele era o Cristo, né? Que ele venceria a morte e ressuscitaria. E era a promessa que tinha, que o Cristo viria e passaria por isso. Só que eles não compreenderam esse sinal. Nem tantos outros, né, que Cristo fez, as multiplicações, as curas. Eles sempre estavam querendo algo mais, né? Algo mais para crer. Feliz de nós hoje, irmãos, que não vemos e cremos, que acreditamos, né? Que seguimos os seus caminhos. Pois não, irmão? Irmão, eu acho esquisito, eu acho que eu não tenho coragem de falar assim, eu preciso de um milagre. Assim,
discípulos, eu acho que é uma afronta dele, porque a gente não vive cheio de milagre. Só eu ter acordado hoje, Milagre. bem, levantei, vim para a igreja, para mim foi, a pessoa parece muito séria. Entendeu, Jardel? Questão? Lá. Alguma pergunta? Assim como houve uma multiplicação Dos pães? também precisava aquela briga. Mas ali ele não falava exatamente para os discípulos. Os grupos cercavam, Jardel. Os discípulos estavam muito próximos dele, mas multidão cercava. A gente vê o exemplo na multiplicação, aí mais de 5.000 homens contados. Então, se tinha 5.000 homens, tinha mais 2.000 mulheres, crianças. Então, a multidão cercava, né, Jesus de certa forma. Mas havia esses grupos que era tida aí a oposição mesmo, e eram, né, a oposição a Cristo, queriam em algum ponto pegar algum deslize, alguma fala, alguma contradição na lei e confrontá-lo. Vamos para o texto? O que temos aqui no diálogo de Jesus com seus discípulos é a pergunta no versículo 13, né? Ele diz aí: o que o povo pensa de mim? Pergunta para os discípulos, provavelmente num momento mais íntimo com eles. O que o povo pensa de mim? O que o povo acha de mim? Essa é a pergunta, versículo 13. O provável motivo para a pergunta é porque Jesus estava aqui no meio do seu ministério, cerca de 1 ano e meio a 2 já havia passado, né, desse ministério de 3 anos, que era intenso e que ele não descansava, né, poucos relatos de descanso. Então, um ministério curto de 3 anos, mas muito intenso, né? Ele estava no meio desse ministério, né, cerca de 2 anos, 1 ano e meio a 2. Então, ele vinha pregando pela Galileia, né, falando, fazendo milagres e prodígios no meio daquele povo. O provável da pergunta é justamente isso. Era como se fosse uma pesquisa de campo e também entender o que é que os discípulos pensavam, ou o que eles já tinham aprendido sobre o Cristo. Afinal de contas, eles estavam com ele nesse mesmo período já. Havia uma oposição crescente, Jardel, né, a Jesus, e essa questão das multidões o cercando também. Havia uma oposição crescente a Jesus, uma rejeição cada vez maior da parte das multidões. Se pelo lado havia multidões que seguiam, né, Jesus aí em busca dos milagres e encantado pelas multiplicações, havia um grupo crescente que era contra, mas estava ali em torno da multidão cercando Jesus. Então havia uma oposição crescente, não só dos líderes religiosos, mas de pessoas que cercavam e seguiam Jesus ali. Oi. Vai entender que existia uma falta de conhecimento muito grande por parte desses que falavam que era Jeremias, que era Elias, ou então eles acreditavam na reencarnação, né? Achando que Cristo seria uma reencarnação do profeta, por falta de conhecimento, né? Eu penso, por não conhecerem realmente a Escritura. Tá, a gente vai chegar lá. Por outro lado, havia um grupo que seguia Jesus impressionado pelos sinais e prodígios. É fato. Por outro lado, um grupo de líderes, né, liderado pelos fariseus e pelos líderes religiosos de Jerusalém, o acusavam de ser um falso mestre. Falso mestre, um falso profeta, um endemoniado. Não era isso que acusavam? Era. Não inventei nada, está todo no texto. Um excluído e que não era merecedor de ser ouvido. Era o que a multidão falava, é o que a pesquisa de campo dos discípulos aqui apurou, né? Que não era para ser ouvido. Então Jesus, sentindo o peso de cerca de 2 anos de ministério, né, faz a pergunta para os discípulos: quero ver o que esse povo que está me seguindo aqui entendeu e o que eles dizem quem eu sou. Aí quem aparece? Pedro.
Pedro, Dionísio. Aí vem a resposta do versículo 14. Tem gente que acha que você é João Batista. Viu, José? Tem gente que acha que é João Batista. O próprio Pedro que vai falar. Havia uma história... A essa altura, João Batista já tinha sido morto pelo rei Herodes, né? E havia uma história que começou talvez com o próprio Herodes, que João Batista tinha ressuscitado e agora ele estava atormentando o rei Herodes com aquela pregação poderosa, com sinais, milagres e prodígios. Então Herodes estava com medo, disse: não, João Batista eu mandei decapitar, e esse que está falando aí, quem é? Com tantos sinais e prodígios. Não é João Batista em outra cabeça. Que negócio é esse? Então havia essa crença. Por outros, eles estão dizendo que o Senhor é Elias, né? De fato, tem uma profecia, Malaquias 4:5, que fala sobre isso. Que não é o caso aqui de a gente entrar nela agora, mas havia uma profecia assim que falava sobre Elias voltar novamente. Como Jesus tinha essas características de profeta, essa pregação, né, poderosa, então chegaram a falar que era Elias. Mas o próprio texto de Mateus explica a narrativa lá no 17, no versículo 10 a 13. Eu vou ler na minha versão. Mas os discípulos interrogaram: porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro, que era isso a profecia de Malaquias 4:5. Então respondeu Jesus: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha só o que diz o texto: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. O que é que ele diz? Que Elias já veio. Então acabou aí a profecia. Elias já veio. Então já matou a parte dessa pesquisa com os discípulos, né? Já resolveu a questão de Elias aqui. Tem um comentário novamente do pastor Suchet muito interessante sobre esse versículo de 10 a 13. Ele fala que os judeus estavam aguardando o segundo aparecimento de Elias. Era essa a ideia por conta da profecia. O aparecimento de Elias por conta de Elias antes da vinda do Messias. Mas Jesus demonstrou que era João Batista o cumpridor desta missão profética. Aliás, suas vestes e sua maneira de viver aparentavam para um caráter de um Elias, né? Então já resolveu a questão do Elias aqui. Quantos achavam que ele era um profeta Jeremias? Havia outros, né? Por que disso? Que ele era um profeta sofredor, né? Que ele era alguém sofredor e assimilava o sofrimento de Jeremias ao sofrimento de Cristo, e alguns pensavam que ele era então Jeremias. Bom, vocês estão vendo então que a crença na reencarnação ela é bastante antiga, né? Bastante antiga. A crença na reencarnação. Tem gente acreditando nesse negócio até hoje e defendendo com unhas e dentes, né? Jesus tem uma segunda pergunta. Ele agora queria saber o que os discípulos pensavam dele. Agora é a hora de dizer o que vocês aprenderam. A pesquisa agora muda, não é mais a multidão, agora vira para os discípulos, para aqueles que estavam do seu lado, saber o que eles tinham absorvido de ensinamento e saber deles o que é que eles pensavam que ele era. Então lá no versículo 15, ele diz o seguinte: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem responde de novo? Pedro. E aqui, só um detalhe, ele fala por todos, viu? Ele fala por todos os outros discípulos. Ele toma a palavra e ele fala meio que por todos.
E Pedro responde no versículo 16: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, ele fala pelos demais, né? Tu és o Cristo, tu és aquele Messias prometido de Israel. Ele estava dizendo: Mestre, nós sabemos quem o Senhor é. Nós não precisamos da multidão. Não precisamos do milagre, nós sabemos que você é o Cristo, Filho do Deus vivo, e não precisa de mais nada. Depois disso, então, Jesus pronuncia uma bem-aventurança sobre Pedro e lhe faz duas promessas no texto. Lá no versículo 17, ele diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. O Evangelho é muito simples. Quem complica são os homens, né? Quem complica são os homens. Esse texto de Mateus não é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento de interpretação. Aqui é até bem tranquilo. Tem muitos outros pontos que são muito mais difíceis de interpretação, porque aqui a gente tem as narrativas dos dois lados. Tem a narrativa do próprio Cristo e a narrativa dos discípulos, narrada pelo autor, que foi Mateus. Então fica fácil interpretar. Difícil é quando a gente tem só a visão de João no Apocalipse, na Ilha de Patmos, no dia de domingo. Aí interpretar é difícil, né? Aqui é tranquilo. Vamos então tentar entender o que essa bem-aventurança e essas duas promessas vai refletir na vida de Pedro e na vida da igreja até hoje. O contrário, se eu perguntasse para vocês quem vocês pensam que eu, Márcio, sou, não precisa responder, viu, gente? Vocês guardem ou me confidenciem lá fora. Não dá não. Você não fez milagre ainda. Não, então vamos lá. Cristo responde para ele no versículo 17, basicamente: Tu és feliz, Pedro. Tu és feliz, você é muito feliz. Bem-aventurado você é. E ele chama Pedro de Simão Bar-Jonas. Aí tem uma diferençazinha aqui. Porque o nome do pai de Pedro era Jonas. Depois a outra questão de João a gente explica depois. Mas vamos caminhar que seja Jonas. É o mais provável. É o nome do pai de Pedro. E Bar-Jonas, Bar, né? A palavra no aramaico, que significa filho. Então é como se ficasse Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. É como se Jesus quisesse dizer: Pedro, como filho de homem, né? Como homem, filho de outro homem, você é muito feliz. Você é muito feliz e muito abençoado, né? E a sua felicidade está exatamente nisso que você falou, que foi o Pai que lhe revelou. Sua felicidade está nisso. Não está no seu entendimento, não está no seu conhecimento, nada disso. Essa felicidade está em você por conta do que o Pai te revelou. Qual foi a revelação? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Bem-aventurado é aquele que, como Pedro, recebe esta revelação, que entende isso nos nossos dias também, né? Muita gente tem boas referências, vamos dizer assim, de Jesus, fala que ele foi um homem bom, que ele produziu boas coisas, trouxe ensinamento, mas não tem esse entendimento que eu e você temos, de que ele é o Filho do Deus vivo. Isso é que é importante. Duas promessas, né? Ele faz, feitas a Pedro aí nos versículos 18 e 19. Então, era isso, né? Que ele queria dizer que Jesus de Nazaré era o Messias, o próprio Filho de Deus que veio ao mundo, né? É esse entendimento que eles têm e que Pedro fala pelos outros aqui. Então, essas duas promessas, qual era ela? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Apesar de ser simples, isso aqui simples, mas fazem muita confusão. Por quê? Quem é a pedra? Quem? Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com isso, né? Depende da interpretação das palavras. Que palavra, irmão Márcio? Palavra pedra, igreja, edificarei, e da expressão as portas do inferno. Vai depender disso aqui, de interpretar isso aqui, né? Vamos lá. Pedra, a ideia é que a pedra é Pedro. Essa ideia é a do... Quem sabe? Vou repetir. A pedra, a ideia é que a pedra é Pedro. Essa é a ideia do Papa, gente. Essa é a ideia do papado de Roma. A ideia deles é que o Papa é o próprio Pedro e que ele é a pedra fundamental da igreja. Isso é o básico, o mais forte fundamento da Igreja Católica. O primeiro Papa da Igreja Católica. E acreditam até hoje que cada Papa que surge é como se fosse uma reencarnação de Pedro, que eles têm toda a autoridade sobre a igreja. Essa é a ideia do papado de Roma. A gente não pode ficar com essa ideia, não. Senão a gente está... Pedro, enquanto confessou aquilo que ele fala, né? Aquilo que ele declara, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Aí a gente pode considerar. É aquilo que ele declarou, né? Seria. Para os irmãos entender, né, ainda mais, veja o final do versículo 21 do capítulo 16. O que aconteceu aqui? Jesus predisse sua morte e ressurreição. No 20 ele já tinha falado para os discípulos que não falasse a ninguém que ele era o Cristo. Aí vai lá no 21, lá no finalzinho ele diz que seria morto, ressuscitar e ressuscitaria ao terceiro dia. O que é que Pedro fala no 22? Não, Senhor. O Senhor morto? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olhe que foi o mesmo Pedro que declarou que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, no versículo anterior. Ele agora vai dizer que Cristo aqui não é para morrer numa cruz, e se ele não morresse, a gente estava onde? No inferno, bem quentinho. Era isso. Se não houvesse morte, e essa é a proposta de Pedro. Não, Senhor. O Senhor vai morrer? De jeito nenhum. Tem compaixão de ti mesmo, ele fala em algumas versões. Então olha o final do 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Dá para entender? O mesmo Pedro que falou lá que tu és o Cristo, Deus, o Filho do Deus vivo, foi o mesmo Pedro que disse para Cristo não morrer na cruz. E agora olha o que Cristo, que proferiu uma bem-aventurança e duas promessas sobre Pedro, fala para ele agora: arreda-te, Satanás. Já pensou, irmão, se a pedra fundamental da igreja fosse Pedro? Virou uma pedra de tropeço. Dá para entender por que não é Pedro essa pedra? Foi no mesmo diálogo. A nossa versão aqui separa, mas no original é tudo junto. Esse texto é tudo junto, não tem subtítulo. Parágrafo emenda no outro, vai embora. Então por isso que essa ideia do fundamento de Roma não serve para nós. Não serve para nós, né? Vamos lá. Só que agora a gente tem esse conhecimento, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós temos esse conhecimento, né? Aí a outra palavra ele fala igreja, né? Então Pedro, para os irmãos entenderem, na primeira carta, lá no capítulo 2, ele fala quem é a pedra, de 5 a 8. Ele fala que a pedra é Cristo. A pedra é Cristo. O próprio Pedro declara depois na sua carta, né, quem era a pedra. Mas algumas religiões encobriram essa parte do texto. A palavra igreja não foi inventada por Jesus, né?
Quando a Assembleia de Israel se reunia, o Antigo Testamento, a época de Moisés, dos profetas, dos juízes, dos reis, quando esses grupos se reuniam, eles juntavam-se em assembleia, né, para culto ou adoração. Sabe qual é o nome que aparece na versão grega do Antigo Testamento? Para isso, para essa reunião de assembleia, qual o nome? Igreja. Igreja. Era então o nome do povo de Deus no Antigo Testamento, né? E que você vê continuando, e somos nós hoje. Aquela igreja do Antigo Testamento que continuou, que chega até nós. Hoje nós somos a igreja, somos essa continuidade, somos nós como igreja hoje. Hoje. Só que agora, com esse entendimento que eles não tinham, que as multidões não tinham naquela época, né? O conhecimento que chegou Jesus de Nazaré, que ele era aquele Messias esperado. Esse entendimento que eles não tinham, nós temos hoje. Então nós somos privilegiados hoje sim, por conta disso, por conta dessa revelação que nós temos, né? Outra palavra é edificarei. A ideia é muito simples de edificação, é que ele vai arrebanhar, né, um povo unido, né, e unido em torno dessa verdade, daquilo que se confessou e que é preciso se confessar até hoje. Porque vocês acreditam em conversão daquele que não confessa aquilo que Pedro confessou? Dá para ter convertido sem isso? Não, não dá. Sem confessar, não dá. Então, constituiu esse povo, né? Todos que confessam a mesma coisa que Pedro. A expressão aqui, as portas do inferno, é outro detalhe desse texto que causa muita confusão. Esse versículo tem sido geralmente entendido como um ataque do diabo à igreja. Grosso modo, as pessoas interpretam assim, né? Um ataque do diabo contra a igreja. Eu não vejo bem assim, e vou falar qual aqui é a tese da ideia, né? Pense comigo, presta atenção. A imagem que as pessoas formam na cabeça é que o inferno é onde está o diabo, né? E os seus anjos, lá é uma espécie de quartel-general do diabo. Lá está o diabo e os seus anjos, dentro desse quartel. Essa é uma ideia. Mas imagine a cena popular retratada aí fora. As portas do inferno se abrem, o diabo vem montado no cavalo, viu, irmão João? Em seguida vem um monte de anjo, de demônio atrás, né? E o diabo montado num cavalo vem atacar a igreja, né? Vem atacar a igreja. Aí a igreja se defende ali como pode, fecha as portas, põe um vidrozinho. E certa parte lá, o vidro era até fácil para isso, né, Dionísio? Ela vence, né? Ela vence. Então a igreja se defende, né, e ganha. Essa ideia da primeira figura, porque o diabo, irmão, se a gente pensar, ele não está no inferno, ele vai para o inferno. E quando ele for, ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele não vai lá ficar lá com um tridente atormentando os homens, não. Ele vai ser atormentado, ele e os seus anjos. O pessoal tem uma ideia do diabo com chifres assim, né? Usando roupa vermelho, resplandecente, um rabo com uma ponta, com uma flecha, um tridente na mão, atormentando os cristãos. Essa é a ideia popular do diabo, né? Essa é a ideia popular do texto. Então ele não vai, né? Essa é a ideia muito comum no imaginário popular sobre o diabo, né? Que ele está lá no inferno, quartel-general, com seus anjos lá e vem atacar a igreja. Bom, eu já vou concluir. Essa coisa vermelha de chifre, né? Atormentando os homens e se divertindo, fazendo com que os homens sofram, né? Irmãos, esqueça essa ideia. Esqueça essa imagem, essa cena que eu falei.
Quando ele for, ele vai ser realmente atormentado, né? Ele não vai lá se divertir, não, né? Vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Então, nós podemos entender que as portas do inferno, no sentido de um ataque às forças satânicas da igreja, não é bem assim. O inferno é o lugar dos mortos. A gente viu isso em Apocalipse. Várias lições, né? A gente viu aqueles relatos do Apocalipse falando um pouco sobre isso. Então o inferno é o lugar dos mortos, dos condenados que não confessam a Jesus Cristo. Que é aquele que confessa, vai até sofrer a morte aqui, mas vai ressuscitar e vai estar diante de Deus. O que Jesus quis dizer a Pedro foi que a morte não vão vencer vocês. Para mim a ideia é essa. A morte não vai vencer vocês. Não vai vencer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, vocês não vão morrer eternamente, né? Não vão morrer. Essa ideia de eternidade, no sentido de morte, a gente viu também em Apocalipse os dois lados de morte eterna, né? Um sofrer eterno. Estar no inferno é uma morte eterna, um sofrer eterno, eternamente sofrendo ali. O contrário disso era um coro de anjos, né? Sobre um mar de vidro, cantando glórias ao Cordeiro o tempo todo. Então essa é a diferença do versículo. O que eu quero deixar para os irmãos: você professa essa verdade? Como Pedro, você tem esse entendimento de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos? Isso é o que mais importa em todo esse texto. É se você confessa, se você tem esse entendimento. E do verso 19 aí, as chaves do reino, que é outra figura muito usada, né? Que Pedro anda com um monte de chave assim, que é as portas do céu, né? Um monte de chave pendurada lá. A chave do reino, né? O Evangelho é isso, é o que abre o reino dos céus, mas não é chave alguma. O que abre as portas do reino dos céus é o Evangelho. É o Evangelho que abre essas portas, não é chave nenhuma. É uma figura muito comum aí desse texto relacionado a Pedro, né? Que ele também tem a chave. Ele tem quase toda a autoridade no céu, né? Se for pensar sobre questões populares. Quem sabe? É o chaveiro do céu. Quando eu era menino, o pessoal ensinava para a gente, né, a religiosidade, né, que Pedro era o chaveiro do céu. Quem lá abrisse as portas, Maria, né? Ele é o Olha, ele tem múltiplas funções. Então, o contrário disso é o que fecha, é o que eu não confesso. Fecha as portas do reino, para mim, para você. E quem tem poder para abrir ou fechar é a minha escolha. É o que eu decidi na minha vida, né? Não é Pedro que vai decidir se eu vou ser salvo ou não. Não, é o que eu confesso, é o que eu entendo quem é o Cristo. Então, estamos assim encerrados. Obrigado, irmãos, né? Apesar de muita dificuldade, é muito bom vir aqui falar com vocês, né? A gente não tem muito tempo para discorrer sobre mais pontos, mas o principal ensinamento é esse: a gente precisa confessar.